Bom dia, estamos de volta ao debate dos cabeças de lista do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, que reúne a sua Convenção Nacional a 1 e 2 de fevereiro. Temos connosco representantes de todas as listas. Vamos agora perguntar-lhes o que é que o Conselho Nacional pode e deve fazer para melhorar o desempenho do partido. E começamos com o representante da lista M, Rogério Quintas. Boa tarde novamente. O Conselho Nacional é um órgão interno de fiscalização e reflexão estratégica e aconselhamento da Comissão Executiva também, entre outros papéis. Tem um papel essencial no equilíbrio e no reforço do desempenho do partido, mas para que esse papel seja verdadeiramente relevante é fundamental que vá além das suas funções meramente estatutárias, como já temos vindo a falar aqui. Eu destaco 3 grandes áreas onde o Conselho Nacional pode e deve atuar para melhorar o desempenho da iniciativa liberal. Eu destacava, em primeiro lugar, o fortalecimento e a fiscalização e a transparência interna. O Conselho Nacional deve ser um espaço de escrutínio construtivo, assegurando que a Comissão Executiva, de forma alinhada com os princípios fundadores do partido, esteja sempre enquadrada. É essencial acompanhar as decisões políticas e estratégicas comunicacionais, corrigindo os desvios e promovendo uma maior transparência interna. E a fiscalização deve ser feita com responsabilidade, sem se transformar num entrave, mas antes num apoio para manter o foco no reformismo liberal que deve pautar a iniciativa liberal. Em segundo lugar, incentivar o ímpeto reformista e a inovação política. É imprescindível que o Conselho Nacional seja um espaço de debate sobre as ideias novas e corajosas. Precisamos de recuperar e reforçar o ímpeto reformista que nos diferencia dos outros partidos. O Conselho Nacional deve incentivar a Comissão Executiva a priorizar medidas emblemáticas e difíceis, como a redução do peso do Estado, que já aqui foi falado e defendido por todos, a reforma da administração pública, a diminuição dos impostos, que é uma bandeira da iniciativa liberal desde sempre. Podemos falar também na redução do peso do Estado, que é um dos pontos que nós temos que ter maior enfoque agora nesta nova Comissão Executiva que vai entrar. A reforma da administração pública, a privatização das empresas públicas, que é outra das bandeiras que nós temos baixado um pouco a nossa fasquia. A diminuição dos impostos e a privatização das empresas públicas, nesta fase, deve ser feita com maior reforço do apoio dos congressistas para aportar mais conhecimento à iniciativa liberal, neste caso ao Conselho Executivo, para incentivar a desenvolver estas medidas. E estas são bandeiras fundamentais da IEL. O Conselho Nacional tem que garantir que continue no centro da nossa atuação. Ajudar a melhorar a estratégia e a comunicação externa. Um dos maiores desafios do partido tem sido marcar a agenda mediática e comunicar as nossas propostas de forma clara e impactante aos cidadãos. O Conselho Nacional pode contribuir para melhorar esta área, promovendo discussões estratégicas e ajudando a identificar os temas prioritários que devem guiar a nossa ação política. Além disso, a Comissão Nacional pode ser uma ponte entre as bases do partido e a comunicação executiva, trazendo contribuições das várias regiões e realidades do país que muitas vezes não chegam à liderança. Em suma, gostava de finalizar esta minha intervenção dizendo que o Conselho Nacional deve ser um órgão ativo, com um papel influente na definição de prioridades e na manutenção do nosso ADN liberal, e mais do que cumprir as suas obrigações estatutárias, o Conselho Nacional deve assumir-se como um motor de ideias e um guardião do espírito reformista da iniciativa liberal, garantindo que continuamos a ser um partido de coragem e da inovação política. Basicamente é isto. Obrigado, Rogério. Faço a mesma pergunta ao André Serpa Soares. O que é que a lista T pensa que o Conselho Nacional pode fazer, deve fazer para melhorar a atuação do partido? O Conselho Nacional é um órgão central na vida política da iniciativa liberal e, desse ponto de vista, todos os conselheiros, enfim, os 50 conselheiros eleitos, mais os 25 membros da Comissão Executiva que também fazem parte e participam no Conselho Nacional, têm a obrigação de saber falar entre si e construir os tais diálogos e pontes para que do Conselho Nacional sejam apontadas os tais caminhos, as tais alternativas e as tais propostas construtivas que o partido depois levará a todos os portugueses e a todos os eleitores.
Isto faz com o percurso e a experiência pessoal e profissional de todas as pessoas que são eleitas conselheiras nacionais. Penso que isso traz uma grande mais-valia em termos de know-how que reside dentro do partido, e esse know-how tem que ser aproveitado. Na lista T nós temos, por exemplo, pessoas também de várias regiões do país, pessoas que conhecem os problemas da interioridade, da insularidade, pessoas que têm carreiras profissionais muito ricas e que muitas vezes veem que os seus contributos não são acolhidos ou não são sequer ouvidos pela estrutura de cúpula do partido. Temos também a obrigação de representar em Conselho Nacional a pluralidade dos membros. Existem, como já todos concordamos e percebemos aqui nesta mesa, várias sensibilidades e várias formas de entender e viver o liberalismo e o próprio Partido de Iniciativa Liberal, e todas essas formas devem ser trazidas, devem ser agregadas e trazidas para a discussão, entendidas e traduzidas em ação política. Porque é isso que o Conselho Nacional tem que produzir, a ação política. Como eu disse há pouco, há de facto aqui muitas vezes um problema de comunicação de pouco entendimento por parte dos eleitores daquilo que são as propostas efetivas da Iniciativa Liberal em relação a mudanças políticas das grandes áreas que interessam de facto à vida das pessoas. Ainda há pouco tempo ouvimos o nosso Presidente falar sobre o perfil de Presidente da República que iria apresentar no final da Convenção, caso fosse eleito. Eu acho que as pessoas não querem saber quem é que são os candidatos ao Presidente da República neste momento. É uma coisa de uma eleição que vai decorrer daqui a um ano. As pessoas têm problemas muito mais concretos para resolver e têm um interesse muito mais específico em questões que influem na vida delas. A eleição de um Presidente da República daqui a um ano não diz nada à vida das pessoas. E, portanto, nós muitas vezes, e já foi aqui dito, vamos mesmo atrás da espuma dos dias. Mas eu acho que a Iniciativa Liberal tem um programa ideológico, tem um conjunto de ideias, tem uma energia vital interna tão fortes que isso tem que ser aproveitado para sermos mais, para sermos melhores que os outros partidos, em vez de irmos aqui atrás daquilo que são muitos vícios da política portuguesa. A Iniciativa Liberal trouxe, quando surgiu, e mantém ainda frescura, trouxe um novo discurso político, trouxe uma nova forma de falar dos assuntos, mas por vezes acaba também, e eu penso que isso se calhar é uma inevitabilidade, não sei, porque nunca estive na Assembleia da República, nunca fui deputado, mas eventualmente torna-se uma inevitabilidade por contágio, digamos assim, não é? Mas acho que esta visão de quem não está imbuído dos corredores do poder, dos corredores de decisão política e tudo mais, de pessoas que vivem a iniciativa liberal de base, pessoas que estão nos núcleos, pessoas que correm as feiras e os mercados com a bandeira no punho, pessoas que, eu por exemplo, há bocado o Bernardo estava a dizer que todos temos a obrigação de defender o liberalismo. Eu escrevo artigos para um jornal da concorrência sobre o liberalismo e sobre a atitude liberal na vida e, portanto, faço a minha parte e acho que sim, concordo com o Bernardo, todos devíamos fazer isso, todos temos a obrigação de fazer isso. Cada um de nós é um apóstolo do liberalismo em Portugal e temos que fazer essa parte, claro, nas nossas redes sociais, com o pequeno alcance que nós temos na nossa família, nas pessoas com quem falamos todos os dias. E todo este esforço, e todo este trabalho, e todo este labor, depois, de entendido aquilo que chega às pessoas e aquilo que não chega às pessoas fora da iniciativa liberal, tem que chegar ao partido e à cúpula do partido através do Conselho Nacional. É o Conselho Nacional que, de facto, representa toda esta pluralidade e é o Conselho Nacional que tem pessoas em todos os terrenos a ouvir aquilo que é sensibilidade face à nossa mensagem. E eu acho que é esse o trabalho que todos nos propomos fazer em conjunto e ouvindo-nos também todos uns aos outros, que é o mais importante. Obrigado, André. Pedro, apesar de já estar no Conselho Nacional, de ser o vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, há algo que o Conselho Nacional possa e deva fazer diferente para melhorar o desempenho do partido? Naturalmente. Voltando um pouco à intervenção que fiz há pouco, a primeira coisa que importa é que haja responsabilidade e responsabilização daqueles que forem eleitos. Já ouvi chamar aqui ao Conselho Nacional hoje, Assembleia Geral, Comissão Nacional, várias coisas, portanto a gente até às vezes parece que está a concorrer a algo que não sabe bem o que é. E portanto convém, reforço, que saibamos para que é que estamos a concorrer, que competências é que nós temos e o que é que os estatutos da Iniciativa Liberal dizem sobre o órgão.
não é um órgão de fiscalização, não é um Parlamento da Comissão Executiva, é um órgão de acompanhamento da vontade das bases e de aconselhamento político da direção do partido. É isto o Conselho Nacional, e não deve ser muito mais do que isso o Conselho Nacional, com toda a exigência, com toda a transparência, com tudo aquilo que nós quisermos pôr em cima. Mas o Conselho Nacional é o que é e está assim definido desde a sua gênese, desde a fundação da Iniciativa Liberal há 7 anos atrás. Compromisso. É essencial que quem avance para o Conselho Nacional assuma, de facto, compromissos. Mais do que os compromissos que nós possamos ter nos nossos manifestos eleitorais, porque também mantenho esta posição, julgo que nem devíamos ter, em bom rigor, manifestos eleitorais, porque nós não estamos a concorrer, nós não temos uma moção de estratégia global, nós temos um conjunto de princípios e de valores que queremos pôr ao serviço da definição política do partido. Preocupação ao nível da aportação de valores, e por isso na construção da lista X tive muito essa preocupação, como genericamente todos aqui à volta da mesa tivemos, de trazer pessoas de facto muito válidas, de trazer gente nova que não tem sequer experiência ao nível do órgão, mas que tem percursos profissionais e currículos académicos que podem de facto aportar valor àquelas que são as definições e as políticas da Iniciativa Liberal. Manter um espírito de colaboração efetivo e que tem vindo felizmente a ser cimentado ao longo, especialmente deste último ano de mandato. Temos que estar próximos. Este é um ano de eleições autárquicas de 2025 e, portanto, o Conselho Nacional deve, de facto, ter uma maior proximidade com as bases do partido, porque nós, em última análise, teremos que ratificar as propostas de candidatura e as propostas de candidatos que vêm dos núcleos, e, portanto, convém que nós estejamos próximos. Uma das questões que penso que pode ser importante para isso é a descentralização das reuniões do Conselho Nacional. Eu compreendo que elas sejam maioritariamente realizadas num determinado sítio, em termos logísticos, para a maior parte, mas como sou sempre aquele que vem de mais longe, estou sempre muito à vontade para falar em descentralização. Depois há naturalmente coisas que podem e devem ser feitas de maneira diferente. 2 ou 3 exemplos. O Bernardo há pouco falou nisso na sua primeira intervenção e concordo em absoluto. Na minha modesta opinião, não faz sentido que o ponto político da agenda, da ordem de trabalhos das reuniões seja sempre o último. Mas também é justo dizer que a maior parte das vezes os conselheiros nacionais no último mandato estiveram à espera que os pontos políticos fossem propostos. E, portanto, o próprio Conselho Nacional pode e deve, os conselheiros nacionais podem e devem suscitar eles muito mais a miúdo debates políticos, em vez de estarmos apenas à espera que eles venham propostos pela Comissão Executiva, por exemplo. Desculpa, mas eu não posso deixar passar isto. Há outra coisa que importa também perceber. Fora a lista T que levou as passamos a vida a dizer político. que o Conselho Nacional passa a vida a discutir pontos e vírgulas. Porquê é que de 2 em 2 anos temos que fazer um regimento para a Convenção? Porquê é que não é definido um regimento para o funcionamento das convenções e apenas de 2 em 2 anos o Conselho Nacional, em vez de ter que perder um dia a discutir pontos e vírgulas, tem apenas que decidir as datas da reunião da Convenção e o local onde a reunião da Convenção vai acontecer. Portanto, esses são aspectos práticos de melhoria do funcionamento do órgão. A descentralização e a proximidade às bases também me parece importante, porque nós não deixamos de ser dirigentes de topo, digamos assim, da estrutura do partido. O Conselho Nacional reúne não só os 50 conselheiros eleitos, mas também lá está a Comissão Executiva, também lá estão os deputados, também lá estão os outros órgãos, o Conselho de Fiscalização. E, portanto, é uma oportunidade até para as próprias bases poderem ter uma proximidade maior com os dirigentes do partido, e eu o que posso assumir sobre a parte que me compete é que os candidatos da lista X revêem-se neste caderno de encargos e, portanto, é esta a preocupação que vamos levar. Esperamos, obviamente, que todos assumam também a responsabilidade de poder melhorar o funcionamento do Conselho Nacional, porque não posso também deixar de dizer que nos últimos 2 anos, sempre que houve a tentativa de fazer qualquer coisa que fosse no espírito de melhorar, a maior parte das vezes surgiam protestos ou contestações às tentativas de mudança. E sendo sempre de facto, o ser humano renitente à mudança não pode partir do princípio que qualquer mudança que seja proposta seja por má vontade, com segunda intenção ou com qualquer teoria da conspiração que lhe esteja subsistente. E a exigência que nós devemos pôr a este nível também é uma exigência de melhorar o funcionamento, de mudar o que tem que ser mudado, mas sem ter um espírito constante de desconfiança e de achar que alguém está contra alguém porque sim. Não, ninguém está contra ninguém porque sim. Nós estamos todos aqui porque queremos, de facto, fazer vingar o liberalismo em Portugal. Bernardo, com a experiência de quem tem estado no Conselho Nacional por inerência, enquanto membro da Comissão Executiva, o que também tem sido um ponto de alguma polémica dentro do partido ao longo dos anos, o que é que acha que se deve fazer para melhorar o trabalho que é feito nesse órgão? Já agora, eu sei que o debate está muito positivo, mas deixe-me só dizer aqui 2 coisas, espero
que ninguém leva mal, mas que eu anotei, não quis interromper, mas tenho de dizer. O André falou aqui de representar as realidades de todo o partido. Mas eu acho que isso é difícil de fazer quando não se tem uma lista nacional, que é o caso. Há uma lista, efetivamente, regional. Pode responder a seguir na sua intervenção, que foi o que eu também fiz. Não se tem uma lista nacional, tem-se uma lista regional. Exatamente. O número 1 é de Alcochete, o número 2 é do Porto, temos uma vice-presidente do Núcleo da Madeira, uma vice-presidente do Núcleo dos Açores, temos pessoas de todo o país. Eu próprio sou alentejano, sou de Beja, nasci em Beja. Conheço o interior como o Bernardo não sonha conhecer alguma vez, portanto acho piada, não deixa de ter. Mas pronto, vamos então retomar. Eu tirando a parte pessoal, que não vou responder porque o André não faz ideia da minha vida, mas tirando essa parte, só para dizer que efetivamente é uma lista regional e por isso eu louvo muito o esforço das listas que procuraram fazer listas nacionais. Que é difícil, até porque eu, sendo mais Lisboa, muitas pessoas ficaram chateadas comigo, mas eu efetivamente fiz esse esforço de ter uma lista nacional. E já agora também dizer, eu concordo, Pedro, tu disseste que achas que nem faz muito sentido ter manifestos. E já o disseste 2 vezes, eu à primeira nem quis dizer nada. Mas, efetivamente, a vossa lista apresentou um manifesto. Por isso é que eu nem estou a perceber porque é que estás a trazer isso aqui a debate. Eu concordo totalmente. Por isso é que nós só apresentámos uma visão muito simples, 3 pontos, porque eu tendo a concordar. Por isso é que também não percebi essa tua referência. Mas chamo-lhe um manifesto porque é assim que todas as listas chamam. Okay. Eu preferia chamar aquilo uma declaração de princípios, digamos assim, ou de valores. Não, mas como já disseste 2 vezes, eu achei que querias falar disso por algum motivo. É porque há muitas listas que vêm para o Conselho Nacional quase com moções de estratégia global e, portanto, dá a sensação até às vezes que querem candidatar-se a outra coisa qualquer, mas... Isso eu concordo com o Pedro. Mas isso eu estou de acordo e por isso é que nós também não apresentámos o manifesto. Eu tenho essa visão também do Conselho Nacional. Mas já agora, neste tempo que espero que tenha sido descontado quando eu fui interrompido, mas tentando responder à pergunta, 3 coisas. Primeira, uma das funções do Conselho Nacional também é propor orientações à Comissão Executiva. Uma das coisas que eu acho que deve ser feita neste caminho rumo às autárquicas é a Comissão Executiva tem direito, digamos assim, a ter sondagens que recebemos do nosso partido europeu, o ALDE, que são sondagens nacionais. O que eu acho que se devia primeiro já propor à Comissão Executiva, e é uma recomendação, é tentar negociar para que essas sondagens sejam regionais. Nós não temos fundos, infelizmente, para fazer sondagens para os municípios. Nem todos, obviamente, uns seriam mais beneficiados que outros, porque uns teriam uma sondagem em abril, outros estariam em setembro, já seria muito mais perto da eleição, mas eu acho que é melhor trabalhar com algum dado do que não trabalhar com dado nenhum, e por isso uma primeira recomendação seria essa, para a Comissão Executiva tentar negociar isso com o ALDE. Um segundo ponto. Eu não disse que o Conselho Nacional agora só fala de política. Não, o Conselho Nacional tem funções, que eu disse logo isto na primeira intervenção, formais, aprovar candidaturas, aprovar contas, aprovar orçamentos, que tem de cumprir. Agora, o que eu acho é que não devemos passar as reuniões quase todas a falar de questões internas e a falar muito pouco de política, que é uma coisa diferente. Aliás, por algum motivo, nos estatutos, aprovar regimentos e regulamentos vem na linha G do artigo do Conselho Nacional e falar de política vem na linha A e na linha B, não é? Isso não é por acaso, aquela ordem não é por acaso. É porque o Conselho Nacional também tem esse dever. E já agora, para terminar, e também concordando aqui com o André, acho que todos os dirigentes, que é só reforçar isto outra vez, acho que todos os dirigentes do partido, mas sobretudo os nacionais, têm o dever de ser agentes de comunicação do partido. Isso começa logo pelo Conselho Nacional, onde nós temos de aproveitar as reuniões do Conselho Nacional para passar mensagens para o país, e temos a parte em que o Presidente fala, temos a parte em que o Presidente da Mesa, se quiser, também fala, mas se os conselheiros forem contactados, como muitas vezes são, aproveitem para passar mensagens positivas sobre o partido, e não, como muitas vezes aconteceu no passado, mensagens negativas sobre problemas internos. E eu acho que esta campanha tem tido, já é uma vitória de todos, desta campanha, todas as listas, que as notícias que têm saído são sobre política, sobre vender o partido. Isso aí é positivo e o que eu espero é que a atuação de quem for eleito, independentemente da lista, seja essa. Usar o Conselho Nacional, digamos assim, para sempre que se for contactado, projetar o partido, comunicar, ter ali uma oportunidade de comunicação e usá-la para o crescimento do partido. Obrigado, Bernardo. Francisco, o que é que o Conselho Nacional pode e deve fazer para melhorar o desempenho da Iniciativa Liberal? Leonardo, eu tenho aqui uma resposta idealizada, mas a primeira pergunta que eu tenho, a primeira deixa que eu tenho que
deitar aqui, é uma nota que eu tenho do Pedro Ferreira e do Bernardo, que dizem que os conselheiros devem apresentar mais discussão política em vez de ficarem à espera da mesa e das suas propostas, e o Bernardo estava a dizer que devemos discutir mais política. A lista A vai-se candidatar pela primeira vez ao Conselho Nacional. Também mas temos que fazer aqui já uma pergunta aos outros 4 candidaturas que já estão no Conselho Nacional. Então o que é que vocês andaram a fazer durante os últimos 8 anos? Posso responder? E agora... Posso responder? Não. Não que eu não interrompi ninguém. É retórica só, é uma pergunta Como é para que ninguém vocês, responder. ao fim de 8 anos, podem dizer que, afinal, o Conselho Nacional tem que discutir a política? Então, a minha pergunta é, o que é que vocês andaram a fazer durante 8 anos? É discutir política, tudo. Eu deixo isto para depois, mas ainda a pergunta do Leonardo, o que é que o partido, melhor, o que é que o Conselho Nacional pode fazer? Para a lista A é fundamental que, em primeiro lugar, seja essencial reforçar o papel do Conselho Nacional como órgão de escrutínio e de orientação estratégica. Isto significa que o Conselho Nacional tem e deve abordar os problemas de forma proativa, e nós sabemos que há problemas dentro da iniciativa liberal. Por mais que se fale de política nacional, nós no Conselho Nacional temos também garantir que o partido está sólido, o partido está bem fundamentado, o partido está bem sedimentado para poder avançar e para poder crescer. Mas também temos que, como qualquer auditoria nas empresas, nós temos que garantir que pegamos naquilo que está menos bem e somos capazes de levantar as questões e exigir mudanças. Deixem-me pegar aqui em algumas coisas que o Pedro Ferreira disse e que eu tirei, apesar de eu não ser conselheiro, tirei de várias questões ou várias polémicas que surgiram nos últimos 2 anos, e nós temos que garantir que isto não volta a acontecer. Informação relevante para as reuniões do Conselho Nacional enviadas na véspera, quando, de acordo com as questões estatutárias, têm que ser 10 ou 5 dias antes do estipulado. Isto claramente prejudica a preparação de qualquer conselheiro. O Pedro também falou, e isto é completamente inaceitável, conselheiros que transmitem informações em tempo real para a comunicação social. Isto tira toda e qualquer credibilidade ao Conselho Nacional. Nós, na lista A, não podemos aceitar isto, não aceitaremos isto e não compactuaremos com isto. Outra questão, que uma total violação daquilo que é o Conselho Nacional, que é e ninguém referiu, candidatos eleitorais a serem divulgados publicamente antes sequer serem debatidos ou votados pelo órgão que se chama Conselho Nacional. Um total desrespeito pelo Conselho Nacional. E muitos outros casos. Portanto, casos como estes, a lista A não aceita, e nenhuma outra lista deveria aceitar. Outra questão fundamental é o Conselho Nacional deveria e tem de ser um órgão mediador para resolver conflitos internos e promover a unidade. Vou-vos dar um exemplo muito específico. Houve meses e meses e meses de debate sobre os estatutos. Façam A, façam B, seja, chamem-lhe o que quiserem. Eu não consigo aceitar como é que um partido como a Iniciativa Liberal, não é, em que toda a gente aceita que os estatutos atuais estão desadequados, não houve uma ação fundamental do Conselho Nacional ou da Comissão Executiva, ou seja de quem for, mas sobretudo dos conselheiros, para tentar agregar as opiniões divergentes e altamente polarizadas entre as duas propostas aos estatutos que havia. Na minha opinião, nós como liberais temos um papel fundamental de ouvir as diferentes opiniões, mas sobretudo tentar chegar a um consenso. Neste caso, um consenso que beneficie não só os liberais, não só o partido, mas que beneficie sobretudo o liberalismo. Eu acho que isto falhou completamente e nós temos que trabalhar nisto. Nós, como Conselho Nacional, temos um papel fundamental de acabar com as posições extremadas e unir o partido, agregar o partido, trazer os membros para a discussão e garantir que temos ações fundamentadas na convergência. E por fim, talvez o mais importante, tem que ser, nós no Conselho Nacional temos que garantir que o partido está a crescer e a preparar-se para o futuro. Podem dizer que o partido cresceu nas eleições e ganhou mais votos. Eu não vou discutir 100 votos aqui ou 100 votos ali. O partido estagnou nas eleições, isso já foi discutido. A única eleição onde houve uma vitória clara foi nas europeias. Mas nós temos que garantir que o partido cresce. Só um parênteses aqui, Leonardo. Nós perdemos uma oportunidade única nas últimas eleições legislativas.
O socialismo vinha já de muitos anos, o PSD estava perdido, o CDS pouco ou nada existia, e nós perdemos uma oportunidade única de apresentar os fundamentos liberais, as vantagens do liberalismo e o porquê que nós somos diferentes e trazemos mais e melhor para o país. E como nós falhamos completamente na comunicação, tivemos um partido de extremo a ganhar 50 posições e nós ficamos com 8. Nós temos que refletir sobre isto. Não vale a pena continuarmos a dizer que estamos bem, que estamos a crescer. Não. Nós temos problemas internos e temos que os discutir, temos que os resolver. Okay. Só para terminar então, o Conselho Nacional, na nossa opinião, como lhe está, tem de ser um pilar de liderança responsável, mediação construtiva e inovação estratégica. Não nos podemos limitar a ser um órgão que valida decisões. A lista A propõe que haja uma equipa preparada para exercer este papel com rigor, com transparência, compromisso. E para isso vamos trabalhar em conjunto com as outras listas e com a Comissão Executiva que for eleita para preparar o partido para os desafios futuros, tendo em conta a crescente polarização política e tendo em conta a comunicação com os diferentes públicos-alvos. Obrigado, Francisco. Leonardo, desculpa, e 30 segundos que vou pedir ao Paulo e ao Leonardo, porque enquanto vice-presidente da mesa do Conselho Nacional, parece-me exagerado que o Francisco Kudel diga que o processo dos estatutos foi o que foi. E quem não conhece o funcionamento das coisas, ouvindo essa intervenção de Francisco Kudel, é tentado a concordar com ele ou a achar que ele tem razão, porque ele foi até veemente na forma como expôs isso. Parece-me desrespeitoso para centenas de membros da Iniciativa Liberal, já para não falar nos conselheiros da Iniciativa Liberal, mas para centenas de membros da Iniciativa Liberal que se envolveram em grupos de trabalho, em reuniões de trabalho, em preparação de 2 propostas estatutárias, que se venha a dizer que não houve trabalho absolutamente nenhum. Não é sério, não é rigoroso, e só podemos perceber esta afirmação, Francisco, pela tua primeira... Deveria ter havido uma entidade que deveria ter existiram as entidades, o Conselho Nacional disputou o processo, foi criado um grupo de trabalho estatutário, o grupo de trabalho estatutário recebeu centenas de contributos dos membros do partido, houve reuniões em todos os núcleos a explicar as propostas de revisão dos estatutos e, portanto, desculpa, não ficava bem com a minha consciência, em nome do órgão que represento, em não fazer a defesa de todos aqueles que se envolveram neste processo. E só podemos compreender essa tua afirmação com base na tua primeira afirmação da tua última intervenção, é que de facto é a primeira vez que estás a concorrer ao órgão. Não, desculpa, eu vou discordar completamente, porque repara uma coisa, tu estás a querer defender a participação de todos os membros. Eu não estou a acusar nem a culpar ninguém. O que eu estou a dizer é que, tendo em conta o trabalho de centenas de membros, tanto uns que trabalharam numa proposta de um lado, outros que trabalharam na proposta do outro, na minha opinião, como liberal, deveria ter havido uma entidade que deveria ter feito um trabalho de convergência do esforço de centenas de membros. É só isso que eu estou a dizer. Penso que ficou clara a posição de ambos sobre o assunto. Para terminarmos este painel, vou perguntar ao Paulo Ricardo Lopes o que é que realmente se deve fazer diferente, melhor, no Conselho Nacional. O Conselho Nacional é um órgão fundamental que assegura a representação dos membros entre convenções. Permitam-me só que eu faça aqui uma pequena dissertação sobre os estatutos, porque eu não gosto dos estatutos atuais. A lista D foi muito veemente contra as generências, por exemplo, mas nós vamos ter que viver com eles. Ninguém quer fazer uma convenção estatutária nos próximos 2 anos, por isso temos de viver com eles. Peço desculpa. Para ver como é que o Conselho Nacional pode ajudar ao funcionamento do partido, é muito simples, é só ir ver as funções e correr uma a uma. A primeira função que me aparece é garantir que a MEG, a moção estratégica, é adotada, e nós temos que monitorizar isso mais de perto. Há bocado aqui o Pedro perguntava como é que nós víamos a falta de exigência do Conselho Nacional. Eu vou fazer uma crítica a todos os conselheiros nacionais do último mandato. A MEG eleita tinha uma data exata para a realização desta convenção. Falava-se em dezembro, para garantirmos que havia mais um mês para prepararmos as autárquicas. Se algum conselheiro levantou este assunto, eu peço-lhe desde já desculpa a todos os outros. Tenho que deixar esta crítica. Estavam lá conselheiros da lista D também. Também são abrangidos. A responsabilidade é sempre individual já também. Agora, as decisões do Conselho Nacional são tomadas por maioria, e havia uma maioria clara que defendia determinado ponto, e, portanto, mesmo que votes vencido, não podes ir... Mas alguém levantou o assunto? Se calhar levantou, mas estamos obrigados a deveres de confidencialidade. Ok, pois eu gostava de ser mais sobre o Conselho Nacional e não estar tão limitado.
Segunda função que nós podemos ver, que é a tal de aconselhar a Comissão Executiva, e aqui é que se insere o debate político. E sim, o debate político já existe desde o início no Conselho Nacional. Eu participei sempre em todos os pontos de debate político. E nós o que devemos e queremos fazer na lista D é melhorá-lo. Primeiro, torná-lo mais aberto. E o que é mais aberto? É tentar que quando nós vamos fazer um Conselho Nacional, por exemplo, à Guarda, os membros da Guarda possam assistir a esta parte do Conselho Nacional. E depois eu participei em muitos pontos políticos em que estavam todos os conselheiros e cada um dava a sua opinião sobre o tema. Eu acho que isto pode ser melhor. Nós podemos ir buscar pessoas, quer a nível nacional como internacional, especialistas em áreas, para nos darem uma pequena palestra de 20, 30 minutos dentro da IEL, e depois cada conselheiro dar o seu contributo, termos uma súmula daquilo e ter política com mais profundidade e a Comissão Executiva a seguir ter algo mais palpável em que possa pegar. A seguir, uma das funções do Conselho Nacional é convocar a convenção. E mesmo esta convenção, eu não percebo como é que é em Lisboa. E, por exemplo, o Conselho Nacional também serve para dar sinais políticos. Nós temos um distrito como Leiria, que a cada eleição está muito perto de eleger um novo deputado. Porquê é que nós não devemos ter uma convenção lá e fazer com que o Conselho Nacional possa dar esta ajuda? Nós não podemos estar aqui fechados em Lisboa. Por outro lado, eu gostava de ver, e foi uma das primeiras propostas que fiz, um Conselho Nacional por ano, no mínimo, no interior. Lá, então, ainda há muita gente que desconhece a Iniciativa Liberal e só o facto de irmos lá, de podermos falar com a imprensa local, dar a conhecer o partido, vai nos ajudar a crescer. Nós temos que ser criativos e o Conselho Nacional pode ajudar nisto. Por outro lado, aqui um ponto muito importante, que está mais lá para o fundo, mas acho que é fundamental, que é aprovar contas. O Conselho Nacional, nós temos que conseguir, como partido, já nem é como Conselho Nacional, um ano, aprovar contas a tempo. É fundamental para nós conseguirmos dar este sinal para fora. Depois, e vai ser fundamental nestes primeiros 6 meses, que é a aprovação das candidaturas autárquicas. Eu estive lá em 2021. Sei que vamos receber muitas candidaturas. Desta vez, se calhar, vai ser o dobro do que recebemos. Nós temos que criar uma forma simples e ágil de receber candidaturas e poder apoiar os nossos núcleos nas suas candidaturas. Só acho que deve haver uma atenção reforçada quando estivermos a falar de coligações. E por isso é que nós, no nosso manifesto, e temos muito orgulho em ter apresentamos lá o conceito de reuniões de trabalho entre membros do Conselho Nacional e membros dos núcleos que queiram fazer coligações, para que nos possam explicar qual é a razão. Porque pode haver razões atendíveis, mas têm que ser explicadas ao Conselho Nacional, porque as coligações têm um risco político que tem que ser avaliado, e esta sim é uma função dos conselheiros nacionais. Avaliar o risco político nacional de cada decisão, de cada órgão, em cada conselho. Nada impede que isso seja feito, Paulo. Cada conselheiro pode ter as reuniões que quiser, com os membros que quiser, mas, com os forem estruturadas, eu estou quase a acabar e certo, a seguir deixo-vos falar. Temos depois aqui um ponto que liga com o ponto das contas, que é o ponto dos regulamentos e regimentos, de os aprovar. Nós temos que dar uma atenção especial ao nosso Conselho de Fiscalização, que está numa fase que eu diria quase embrionária. Nós temos que o Conselho Nacional tem que o ajudar a ter mais meios, um deles um regimento. Temos que fazer pressão para que isso aconteça, para que se possa trabalhar melhor e a questão das contas possa ser melhor resolvida. E gostava de deixar aqui uma nota final relativamente ao Presidente do Conselho Nacional, também tem algum poder, e nós devemos ser claros e dizer que em cada lista quem é que se está a propor a essa função. Eu sou o elemento da lista D que tem mais experiência no Conselho Nacional e por isso, se a lista D ganhar, serei eu que sei proposto para ser o Presidente do Conselho Nacional. E o Presidente do Conselho Nacional tem aqui um papel fundamental em transmitir informação aos membros. Porque eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em perceber qual é a composição atual do Conselho Nacional e como é que ela muda ao longo do tempo. Eu vi alguns tratos de datas a falarem lá em membros a perderem um mandato por faltas. Eu quero saber se esses membros estão a concorrer de novo. Acho que o membro da Iniciativa Liberal tem que ter a noção disso e não podemos ter medo de lançar aqui o assunto a meio, como eu senti que o Pedro estava a fazer, sem coragem de o concretizar. Basta dizer que um dos eleitos para o Conselho Nacional é atualmente deputado por outro partido. Não chegou a tomar posse da última vez. Mas candidatou-se, era a cabeça de lista. Sim. Ias dizer alguma coisa, André? Não. Okay. Então terminamos aqui este terceiro bloco do debate entre os cabeças de lista ao Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. Voltamos já de seguida para o quarto e último bloco.